Comprei meu próprio avião agrícola e agora eu não preciso me preocupar com mais nada. Tenho piloto, tenho avião, tenho equipamento, a qualquer hora é só mandar trabalhar. Será que essa é uma verdade absoluta mesmo para quem comprou uma aeronave agora? Para quem acredita que tenha total domínio da informação? Aí eu venho aqui para dizer para vocês, vocês precisam ter mais tecnologia, precisam ter mais conhecimento de tecnologia, precisam ter mais informação para que tenha total domínio do teu avião. Então a Travicar está aqui disponível 24 horas por dia para ajudar vocês a ter a melhor informação, a entender o que tem de mais moderno na tecnologia de aplicação, o que pode auxiliar vocês, principalmente uma fazenda que comprou avião hoje. Por que eu falo e bato nessa tecla da fazenda que comprou avião hoje? Muitas vezes a tua decisão está alicerçada sempre numa pergunta que tu fez para algum vizinho, sempre numa pergunta que tu fez para algum amigo. Muitas vezes a resposta que tu vai receber não é uma resposta segura, não é uma resposta extremamente confiável. Apesar de tu confiar no teu amigo, muitas vezes ele também não sabe. E aí nada mais importante que a gente trazer essa informação para vocês e mostrar para vocês o que tem que saber, porque a tua lavoura não pode estar em risco. Tu não pode fazer um investimento altíssimo numa tecnologia, comprar um avião de um valor agregado, que é extremamente, vamos dizer assim, é o auge de uma fazenda quando ela começa a adquirir novas máquinas, exemplo de um avião agrícola. Muitas vezes vai se investir 6, 7 ou 10 milhões de reais num avião e a gente acaba esquecendo de outros parâmetros. No avião agrícola é muito mais importante a informação climática do que, muitas vezes, um trabalho de uma máquina terrestre. Por que é mais importante? Porque eu estou fazendo uma pulverização muito mais rápida, estou cobrindo muito mais hectares de forma muito mais rápida, e se eu estiver errando, eu vou errar, talvez, em quase tudo que eu tinha que fazer. Se eu botar um trator e pegar o dado climático de um trator, talvez naquele dia eu consiga fazer 100 hectares, 200 hectares, talvez eu não consiga fazer 2.000 hectares. E aí num dia eu acertei, num dia eu errei, quando eu somar tudo, vou ficar bom, vou ficar com uma média boa, vai dar satisfatório. Agora, se eu pegar um avião e começar a errar do início ao fim da pulverização, talvez em um dia só eu fiz 1.000 hectares e esses 1.000 hectares foi de maneira errada. Então, a informação e o dado, tudo aquilo que tu tem que ter, que é o mínimo necessário para ter uma agricultura extremamente precisa, a Travicar está aqui para te trazer, para te mostrar e justamente para te ensinar como é que se faz isso. E ensinar não é dizer que a gente sabe que você não sabe, é muito pelo contrário. Toda vez que a equipe Travicar ela vai para o campo, ela parte do pressuposto que ela também não sabe, ela está ali para aprender. Ela está ali para tirar todo o aproveitamento daquilo que ela está enxergando, daquilo que ela está vendo, e como é que ela pode trazer uma melhoria para o próprio cliente, como é que ela pode trazer um sensor novo para que dê uma nova informação, para que dê um novo dado e esse dado possa ser muito mais, tornar mais precisa a pulverização, tornar muito mais um retorno no final da colheita que vai ter uma lavoura muito mais volumosa. E como é que ele faz tudo isso? Então a gente parte desse pressuposto que a gente está sempre buscando ensino, que a gente está sempre buscando aprender. E toda vez que a gente aprende, a gente precisa levar esse conhecimento, apresentar esse conhecimento e normalmente esse nosso aprendizado ele vira algum produto. Porque o nosso intuito é que traga uma ferramenta nova para o teu uso. Então tu tá com a tua fazenda tinindo, usou máquinas terrestres, contratou serviço de pulverização, talvez nunca tenha te preocupado em pedir, em solicitar algum dado daquilo que foi feito, né? E agora tu comprou teu avião. O que tu faz para ter a melhor informação? Como é que tu vai ter a melhor informação? Então, a partir dessa situação que a gente traz para vocês hoje aqui, a Estação Meteorológica Travicar. Isso é um dos itens necessários para uma pulverização consciente e coerente para que tu tenha total domínio daquilo que está fazendo. Então, se por muito tempo tu não te preocupou em tentar saber qual é o equipamento que foi usado, por que foi calibrado dessa maneira, por que eu faço um certo ajuste, a partir do momento que tu comprar teu avião e botar na tua própria fazenda, tu tem que ter total domínio da informação, porque quem vai perder vai ser tu. Se tu não tiver uma informação, tu vai botar em risco a tua pulverização. Então, o que é botar em risco a pulverização? É não tratar. De maneira mais precisa é não tratar, é achar que tu está com uma ferramenta apropriada, mas ela pode não ser eficiente. Então, você tá, filho, mas hoje em dia, 2025, tem essa chance de eu errar tão feio assim? Claro que tem.
Claro que tem. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes tu sai de uma aeronave que não é turbo e entra para uma aeronave turbo, toda a conceituação de formação de gota vai mudar. Toda a lógica de ajuste e calibração de equipamento vai mudar também. E aí eu vou ter que saber que tipo de bico vai se adequar melhor àquela aeronave, porque se eu pegar um bico e eu não tiver essa informação e eu montar na aeronave, mesmo que eu tenha um pouco de informação, mas eu errei o bico, muito provável que aquela pulverização que tu fez nem chegue na lavoura. Ou chegue a um valor muito baixo. 30%, 20% que tu aplicou. Tá, mas o que aconteceu com o resto? O resto evaporou. O resto tu perdeu por evaporação, o resto acabou. Então tu soltou uma gota no ar com o sistema e ela nasceu num tamanho errado, a tendência dela é nem chegar no solo. Ela evaporar e ela sumir. Ou seja, tu não vai ter uma gota mais. Então esse percentual ele acontece muito frequente quando a gente tem ou um conhecimento muitas vezes empírico. Olha, pedi informação, me deram informação, mas eu não domino muito bem. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá testar. Então, eu posso ir lá pegar a aeronave, criar uma série de parâmetros de teste e começar a fazer uma série de testes e coletar esse dado. Aí eu começo a ter alguma precisão, começo a ter alguma informação. Mas mesmo assim, o dado que eu estou colhendo, muitas vezes pode nem ser o que eu de fato fiz. Então, vou dar um exemplo simples. Eu vou lá e faço uma vazão de, sei lá, de 15, 20 litros por hectare. E eu olho uma aplicação no papel do sensível, muitas vezes eu não tenho como dizer se aquele volume que eu estou vendo foi satisfatório. Ele pode estar satisfatório ali, mas talvez eu estou gerando um volume muito maior de gota, eu estou perdendo esse volume muito maior de gota, ou seja, eu estou perdendo o princípio ativo da minha pulverização. O que chega é um princípio ativo muito reduzido e o tratamento também vai ser reduzido. Então isso a gente já viu muitas vezes acontece quando tu acaba adquirindo uma tecnologia e tu não vai atrás do conhecimento. E muitas vezes a própria Travicar ela erra quando acabou não levando esse conhecimento a tempo para vocês. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse meio de comunicação, todas as mídias de informação, é a nossa obrigação levar essa informação. Então, a gente está aqui hoje justamente para te facilitar esse entendimento e esse conhecimento. Então, falando de uma maneira muito simples, estação meteorológica é um item indispensável para a qualidade da tua pulverização. Pode ser por qualquer máquina. Se tu hoje tinha um trator pulverizando e tu trocou, está migrando para um avião e pode até abandonar o teu trator ou continuar com ele, tanto faz, tu tem que empregar também informação climática lá para o teu trator, que ela vai ser extremamente importante. Assim também, no avião, como tu cobre uma área muito maior, né, num dia de trabalho, se tu errar, tu vai errar muito. Então, tu tem que ter um domínio muito mais preciso. Toda essa informação, o que eu faço com ela? Eu corrijo o meu equipamento agrícola no momento adequado. Então, se eu tenho a possibilidade de ter a informação está lá, com a minha equipe de solo, estão monitorando. Então, um parâmetro lá que era um padrão definido nosso já não está mais igual. O que eu tenho que fazer? Eu posso pegar a informação, buscar o agrônomo, pedir uma ajuda para ele e ele nos instruir. Bom, a gota correta para essa situação é a gota X. Não vamos arriscar, vamos engrossar a gota. Se eu tenho uma temperatura perfeita, uma umidade perfeita, um vento perfeito, uma direção de vento perfeita, todos os dados são adequados, eu posso buscar uma melhor deposição da lavoura, posso afinar mais a gota para conseguir uma cobertura maior. O que eu ganho cobrindo mais? Eu vou tratar muito mais. Quanto mais gotas eu gerar, meu potencial de tratamento é muito maior. Eu vou ter, e como eu estou com os dados climáticos perfeitos para aquela aplicação, pelo menos naquela janela de 1, 2 horas ele está perfeito, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ser o melhor que eu posso fazer. Então, claro que eu posso optar por outros equipamentos agrícolas que podem me deixar mais tranquilo com as calibrações. Exemplo do próprio eletrostático. Mas quando eu não tenho eletrostático, eu preciso sim me preocupar com as calibrações e ele é um ponto crucial no quesito cobertura e tratamento. Então, muitas vezes eu faço a gota para não errar, mas o meu tratamento e a minha cobertura vão ser ruins. Aí vai ser sempre ruim. Se aquilo está bom para mim, tudo bem, mas eu estou perdendo eficiência da máquina que eu botei para rodar. Então, quando a gente faz um investimento numa máquina, o que a gente tem que levar em consideração? O que vai compor essa máquina. Então, é muito importante e a gente está aqui justamente disponível para ensinar vocês o que a gente puder ensinar. Se a gente tiver que aprender junto com vocês, a gente vai aprender junto com vocês. Se tiver uma adversidade específica da área de vocês,
a gente se dispõe a estudar em conjunto para tentar chegar no melhor equipamento, a melhor configuração adequada para aquela tua realidade, porque a gente entende que cada localidade às vezes tem suas peculiaridades, né? Tem regiões, por exemplo, próximos a praias que vai ter um vento sempre excessivo, então a gente tem que trabalhar com a condição que isso é o padrão da pulverização. Então não vai haver uma janela onde o vento não vai ser excessivo, vai ser sempre excessivo. Então eu vou trabalhar com equipamentos que me protejam dessa variável, porque ela não é mais uma variável, ela é constante. Então, só que se eu não coletar esse dado, eu não levar isso em consideração, eu não vou poder ser preciso, não vou poder me ajustar. Então hoje, tu está procurando um avião, tu está comprando um avião e tu quer toda a informação, por mais completa que tu precise, mas eu preciso treinar o meu agrônomo, eu preciso informar para o meu piloto, eu preciso informar que eu contratei, eu preciso informar para minha filha, para que ela tenha todo o conhecimento. A gente faz questão de fazer um vídeo chamada e mostrar para vocês o que tem de cada equipamento, como ajusta cada equipamento, como é que faz a melhor configuração para que tu domine de fato aquele produto que tu adquiriu, ou muitas vezes que tu passe a ter o conhecimento de um produto, né, e tu faça essa informação. Hoje a gente traz aqui a estação meteorológica, é um sistema que a partir do momento que ele foi desenvolvido e ele foi disponível para uso no campo, hoje ele é indispensável. Hoje ele não tem como tu não utilizar, não tem como tu abrir mão de usar uma informação que ela vai realmente dizer se aquela aplicação que tu fez, se dá para confiar ou não, se ela foi precisa, se ela chegou e daria para estimar até quanto chegou, né? Porque tu está pegando todos os dados, se os dados são todos eles favoráveis, a tendência é que tu tenha uma deposição muito, muito acima daquela média normal que tu faria. Então essa informação é importante e a gente aqui coloca à disposição toda a nossa equipe para justamente trazer toda essa informação e o aprendizado em conjunto com vocês.